plenário do Tribunal Superior Eleitoral interrompeu e retoma o julgamento que discute a possibilidade da investigação sobre abuso do poder por parte de autoridade religiosa. Isso no que diz respeito às eleições, isso teria validade para as eleições, é um caso específico, mas que pode ter validade, aconteceu em Goiás, mas que pode ter a chamada jurisprudência e passar a valer para outros casos parecidos, em que um religioso, de qualquer que seja a linha, né, de pensamento, possa causar algum tipo de influência nas pessoas que recebem, né, essa mensagem desse religioso. O Flávio Henrique Costa Pereira, que é especialista em direito eleitoral, está conosco. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Alô? Oi, pois não. Deixa eu só fazer então a primeira pergunta para o senhor. Esse caso específico, esse julgamento diz respeito inicialmente ao que aconteceu lá no município de Lusiânia, em Goiás, mas pode, uma vez havendo algum tipo de solução que vete ou que coloque algum tipo de freio nesse tipo de ação, pode se espalhar para outras situações que venham a ser denunciadas. Como é que o senhor está acompanhando esse caso? Veja bem, esse assunto não é um assunto novo na justiça eleitoral. A questão do abuso de poder religioso ele já vem sendo tratado há algum tempo pela jurisprudência, tendo como foco uma questão específica de abuso de poder econômico. Há um caso muito significativo de 2018, onde o TSE ele reconheceu o abuso de poder econômico a partir de um evento religioso ocorrido na cidade de Belo Horizonte. A grande questão que está sendo trazida pelo ministro Fachin não é a discussão de eventual abuso de poder, mas sim trazer como abuso de poder e autoridade manifestações de líderes religiosos. E esse debate, que tem ganhado realmente bastante discussão dentro do TSE, ele vai para além daquilo que entendemos é permitido pela Constituição Federal, pois a Constituição ela diz que há abuso de poder econômico e de autoridade pública, e não autoridade outra que não aquela do poder público. Então, nós entendemos que esse debate que vem caminhando aí pelos votos até agora para não reconhecer o abuso de poder religioso como uma modalidade específica deve ser a prevalecente, porque até entendemos que seria inconstitucional estender aí a interpretação. O senhor falou não é algo novo, e existem outras vertentes aí do poder econômico e também vinculado ao poder religioso. Existem situações específicas que aconteceram ao longo dos últimos pleitos e que ficou muito claro que havia algum tipo de doutrinação com o objetivo de angariar votos? Algo que ficou palpável, efetivamente palpável? Você usou um termo que é bastante complexo, bem trabalhar, que é a questão da doutrinação, né? Na verdade, o que você entenderia como doutrinação? Nós temos parcelas da sociedade onde elas se manifestam em grupos, em comunidades, tendo como base uma ideologia de diversos ramos, filosófico, religioso, de diversas outras colocações. Quer ver um exemplo bem claro disso? São os sindicatos. Você pega, por exemplo, até que ponto o trabalho de sindicatos poderia entrar no conceito de doutrinação. Então, trabalhar esse conceito para fins de abuso, ele é um pouco complexo. Por quê? Porque dentro da doutrinação nós estamos falando de ideologias. Ideologias, você trabalha com liberdade de expressão segundo a própria Constituição Federal. Então, você entrar na seara de impedir que se faça o trabalho da ideia para fins eleitorais, você está também trabalhando, de certa forma, o cerceamento da liberdade de expressão. Agora, quando você traz para o abuso de poder econômico e para o abuso de poder de autoridade, você tem que fazer a distinção que a Constituição faz. A Constituição fala em autoridade pública. Não é o caso, porque o ministro, o evangélico ministro, ele está para o poder privado e não para o privado e não para o público. Então, toda uma estrutura econômica para que tivesse aquele evento, para que aquelas pessoas estivessem lá com a apresentação de grupo gospels, gerou sim a demonstração de um abuso de poder econômico que alterou o resultado da eleição e buscou o mandato. Então nós temos solução na lei
temos solução na Constituição e não precisa de um abuso de poder religioso para punir esses excessos. Zaidan. Doutor Flávio Henrique Pereira, os seus argumentos me parecem irrepreensíveis, né? Perfeitos. É bom lembrar que o Fachin, que é o relator do caso, ele não concordou com a possibilidade de cassação do mandato da Valdirene Tavares dos Santos, porém, ele, embora não tenha concordado, não tenha visto ali elementos que pudessem levar à cassação, no entanto, ele apresentou a tese de abuso religioso a ser investigado pela Justiça Eleitoral. Houve o voto divergente do Alexandre de Moraes, ele abriu a divergência, né, como eles dizem, e a divergência do Alexandre de Moraes foi acompanhada pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Ou seja, eles concordaram, claro, que não havia elementos para cassação e foram além. Votaram contra a tese apresentada pelo Fachin, no sentido de apresentar aí abuso religioso a ser investigado pela Justiça Eleitoral. E o senhor acaba de explicar perfeitamente, no meu leigo entendimento, né, que, na verdade, uma coisa é um governador, um presidente, um prefeito usar sua autoridade pública para tal. E o exemplo do sindicato também é perfeito, porque ali há uma estrutura, há uma liderança, há um exercício de poder conferido pelo voto, etc. Mas o que me parece mais sério, e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito, é o perigo de a tese do ministro Edson Fachin, na condição lá de membro também do TSE, de abrir a possibilidade de que, em outras circunstâncias políticas, por exemplo, quando o Paulo Evaristo Arnes pregava contra a ditadura militar, uma tese como essa poderia ser usada pelo poder de então, se lá houvesse tal tese desenvolvida e transformada em legislação, poderia ser usada para calar aquela voz importante que se levantava contra a ditadura militar. Não lhe parece que, além do desacerto com o texto constitucional, há um perigo embutido na tese do ministro Edson Fachin? Boa tarde, Zaidan. Perfeito. A sua análise, para mim, ela é precisa. Nós não podemos esquecer que no Brasil de hoje a gente faz uma confusão muito grande sobre o conceito de liberalismo, né? O liberalismo ele tem dois vieses. Ele tem o viés ideológico e ele tem o viés econômico. E confunde-se os dois. Mas dentro do viés ideológico, o viés político do liberalismo, o que nós temos? Nós temos uma manifestação da sociedade contra o poder do Estado exercido de uma forma sem controle. E começam-se aí a discutir os limites do Estado. E qual foi o principal elemento de limite para o Estado? A liberdade. A liberdade de nós, cidadãos, de podermos nos manifestar, podermos ter nossa propriedade, de podermos agir enquanto cidadão nos nossos direitos fundamentais. Ora, você vem agora um movimento contramão, aonde você vê o Estado querendo ir para contra as nossas liberdades. Criar ideias políticas, criar manifestações de conjunto e comunidade faz parte da existência de qualquer democracia, de qualquer Estado democrático. E o que é mais grave que eu vejo nessa questão é, vamos começar a dizer quem pode e quem não pode dizer o que pensa, o que o eleitor pode e o eleitor não pode usar como critério para definir seu voto. Se determinado cidadão tem na religião, na sua crença, um elemento de decidir o seu voto, é legítimo e faz parte do debate democrático. Claro, é o parâmetro que ele usa, né? Eu sempre lembro, Dr. Flávio Henrique Pereira, que o texto bíblico, por exemplo, em nenhum momento ele alimenta esse tipo de engajamento político, né? O apóstolo Paulo chega a dizer: nossa pátria é celestial, né? É aquilo que o Max Weber chama de indiferença paulina, né? A indiferença de Paulo aos assuntos mundanos, e que essa deve ser a referência do cristão. Mas, ao mesmo tempo, não há, claro, nenhuma proibição a que o sujeito se jogue nessa seara. Agora, o que eu acho fundamental é exatamente esse ponto que o senhor acaba de dizer. É a intromissão do Estado
por algum dos seus poderes, na liberdade individual de escolher o seu parâmetro para decidir como vai votar, não é? Exato. Eu fico imaginando em outras searas, Aidan, você imagina na questão dos sindicatos, se nós começarmos a cercear o sindicato de fazer os seus movimentos, de levar à frente o seu pensamento enquanto defesa dos representados, seja patronal, seja de trabalhadores. E, de fato, permitir que o Estado, através do Poder Judiciário, continue a crescer sobre as liberdades da sociedade é um caminho perigoso e que, sem dúvida nenhuma, deve ser evitado. Professor, desculpa fazer mais uma vez o advogado do diabo aqui, mas só para tentar pontuar possíveis diferenças nessa situação. Quem procura o sindicato para ouvir as teses do sindicato ou se associa a um sindicato, muito provavelmente tem um motivo para estar ali e ele é muito claro, a pessoa está buscando possivelmente alguém que o represente do ponto de vista do direito, né, do trabalho. Se uma pessoa se reúne com um grupo de filosofia, ela tem o objetivo de ganhar conhecimento, muito provavelmente, sobre aquela seara. Há uma parte importante de pessoas que buscam o vínculo com a igreja, seja ela de qualquer vertente, porque está num momento de fragilidade emocional e busca um caminho, está buscando um caminho, certo? Essa situação específica de fragilidade emocional deste grupo ligado à religião, os ministros podem, de alguma forma, levar isso em consideração e, por isso, haver uma separação, uma diferenciação entre esses que eu citei anteriormente e as situações ligadas a vínculo religioso? Eu vejo dois problemas nessa questão. O primeiro deles, o pressuposto para admitir essa ideia é de que o cidadão tem que ser tutelado. E não dá para nós trabalharmos com esse conceito. O cidadão, ele é pleno, o cidadão que vota, ele está em sua plena capacidade, a Constituição Federal o reconhece como uma pessoa de plena capacidade, e se em algum momento ele não tem condições de decidir, ele tem os mecanismos da lei civil para a sua interdição. Ora, não é possível nós pressupormos que porque uma pessoa frequenta determinada religião, que ele não pode pensar e decidir seu voto. Nós vivemos no dia a dia com pessoas que frequentam as mais diversas religiões. E nós sabemos que essas pessoas não têm uma opinião apenas em relação à religião. É até opinião em relação à política, é até opinião em relação à economia, ao trabalho e às demais diversas realidades sociais. O que nós não podemos aceitar é que o Estado passe a querer decidir como se faz democracia. Quem faz democracia é o povo, através da unidade da nação, e não através daquilo que o Estado entende que é ou não o discurso apto a decidir o voto. Porque há aí uma cultura tutelar mesmo, né, no Estado brasileiro, né? Sempre foi tutelar, além de cartorial, etc. O voto obrigatório, aliás, me parece uma expressão dessa tutela, né? Várias vezes aí, em época de eleição, a gente leva aos estúdios da Bandeirantes deputados que estão disputando o cargo de reeleição, mesmo candidatos ao governo do Estado, etc. E muitas vezes eu coloquei essa questão para eles aí. Não está na hora de acabar com o que me parece uma excrescência, que é o voto obrigatório? E nenhum deles faz uma defesa conceitual do voto obrigatório. Eles argumentam que não, o brasileiro não está preparado. Mas espera aí, ele nunca estará preparado se não for dado a ele o direito de votar ou de não votar. Assim como ninguém pode tirar do eleitor o direito de votar, o que faz uma ditadura, por exemplo, arranca do eleitor o direito de votar, também não se pode tirar o direito de não votar. Não é nem o problema da multinha, que é insignificante, é o conceito. O que o senhor pensa sobre isso, o voto obrigatório? É uma discussão bem polêmica. As defesas de ambos os lados têm sólidos argumentos. Eu sou hoje favorável a acabar com o voto obrigatório. Eu acho que nós viemos num período onde o cidadão não podia votar, e nós tínhamos que construir nossa democracia, e era importante fazer com que o brasileiro aprendesse o caminho de ir votar, decidir aí a sua representatividade. Já se passaram 30 anos. Então, eu acho que, sim, está na hora de dizer ao brasileiro que ele não tem essa obrigação. Em que pese
a questão dessa obrigação de ir votar não significa obrigação de votar. Você tem o voto nulo, você tem o voto branco, e o brasileiro cada vez mais tem manifestado o seu não voto através dessas modalidades, votos brancos e nulos. Portanto, assim, já na prática, nós já temos aí o voto não obrigatório. Eu acho que ele pode passar a ser conceitual, até porque o ato de ir votar tem que, sim, ser também uma decisão do eleitor brasileiro. Excelente papo aqui com o Flávio Henrique Costa Pereira, especialista em direito eleitoral. Flávio, muitíssimo obrigado aí pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Com certeza falaremos sobre outros temas aqui, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.